Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos ler então hoje capítulo 54 e 55. Continua falando da cruz. Nova participação de Luísa nas dores da paixão de Jesus. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir, e então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele às vezes cede, às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participar as penas de sua dolorosa paixão. Ora a coroa de espinhos, ora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia, e às vezes tudo num dia, segundo lhe agradava, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer eu, era espectadora ao ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Assim como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Capítulo 55, o Juízo da Cruz. Trecho muito importante, muito sério, né? Outras vezes, renovando o meu doce Jesus estas crucificações, recordo que me disse: amada minha, a cruz faz distinguir, né? Faz você diferenciar quem é o condenado de quem é salvo, né? Distinguir os réprobos, que é os condenados, dos predestinados, que são os salvos. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se alguém se salvará ou se perderá. Então, se uma pessoa hoje, né, sabe que a cruz é um canal de salvação, ela fica feliz em ver a cruz, não tem problema de suportar qualquer dor, qualquer dificuldade, doença, seja o que for. Mas a pessoa que odeia a cruz, a pessoa que fica só na casca da cruz, que é a dor, né, que é todo o sofrimento, não penetra no interior do sentido da cruz, essa pessoa já é um sinal de que pode ser uma alma perdida, que vá para o inferno, né? Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça com resignação, a leva, com paciência a beija e agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Se, ao contrário, ao apresentar-se à cruz, ela se irrita, se despreza e até ofende a Deus com isso, pode-se dizer que já é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Tá vendo, gente? Tá vendo? Em vida a gente já sabe quem vai pro inferno e quem não vai. Que coisa, hein? Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao verem a cruz se afligirão e blasfemarão. Só Deus na causa, hein? A cruz já diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, já te diz e te faz distinguir o santo do pecador. Já sabe ver o perfeito do imperfeito.
o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor, o que ele mesmo infundia, renovava-me a crucificação. Recordo que, às vezes, depois de renovadas estas crucificações, me dizia: Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas elevadíssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, como ainda o tenho, no ato em que Jesus dizia isso, me senti infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo expressava, e também me atrevi a dizer a Jesus que me crucificasse na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes. E também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem operas em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazem sofrer, quando me renovas a crucificação, fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E de que da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Então, é forte, né? É um tema muito complicado para muitas pessoas, porque hoje em dia né? Foge da dor, busca o prazer, né? É o que o mundo mais ensina, é o que mais todo mundo deseja. As pessoas vão para as igrejas hoje, vão para o grupo de oração para poder pedir para Deus tirar a doença da depressão, tirar a angústia do coração, né? Tirar o sofrimento, é o que as pessoas mais pedem. E aí Jesus, ao contrário, ele quer que a pessoa aceite o sofrimento, e aí? Então é complicado, muito difícil a situação do mundo hoje. Então a gente pede para Jesus: Senhor, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia do povo, né, que não sabe valorizar ainda, não compreende o valor da cruz. E o livro do céu vem trazer essa grande graça para nós, né, que vai mudar radicalmente a nossa forma de pensar. Nós vamos, a partir de agora, amar a cruz com todo o nosso coração, né, graças a esses escritos, né. E a cruz, para nós, vai ser uma melhor amiga, como foi para Jesus, né, na vida de Jesus. Era justamente isso que ele mais gostava. Era o poder sofrer pelas almas. Ele passar qualquer dificuldade, ele oferecia já na hora para poder ser de reparação, né, ao Pai. E nós também, qualquer sofrimento que nós sofremos, a gente já aproveita e já oferece para Jesus tudo, 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 né? Para a glória de Deus, para o benefício das almas, para poder Deus conseguir aquilo que ele deseja, né? A vontade de Deus possa ser alcançada e a ordem aconteça nos lugares, né? Mesmo apesar do sofrimento, as pessoas consigam obedecer o que é certo, o que é correto, né? A ordem, a moral, né? A doutrina, seguir a verdade, né? E a palavra de Deus seja amada, seja respeitada, os mandamentos, né? A caridade, tudo que vem de Deus, tudo que é puro de Deus, né? Possa ser realmente vivido pelas pessoas, apesar dos sofrimentos, apesar do sacrifício, apesar de tudo. É o que mais rezamos, é o que mais pedimos. E aí vamos falar sobre isso, né? A Luísa, ela é levada, ela é conduzida por Jesus, né? A amar o sofrimento, a ser como o próprio Jesus é. Então é muito importante, né, o que Jesus está nos ensinando, né? Nesse processo da purificação da vontade da Luísa, né? Jesus lhe aplica essa crucificação nela, para que ela possa ser participante dessas dores,
É muito importante, né, esse ato que Deus faz para Luísa, para purificar a vontade dela, de ela aceitar qualquer sofrimento que venha das mãos de Deus, porque para ela viver na vontade divina, ela precisa aceitar qualquer coisa que venha das mãos de Deus. E justamente trazer para ela essa via, né, que é a cruz, e a crucificação, as dores da paixão de Jesus, fazer ela participante desse sofrimento de Jesus, da redenção e tudo mais, vai fazer ela entender, né, o processo do próprio Jesus quando ele esteve na terra, porque ele vai falar, eu estive na terra fazendo a vontade de Deus, e o que que Deus mais queria de mim por causa dos pecados? Para eu salvar a humanidade, eu tinha que me sacrificar por eles. Então, para você também ser como eu, ser um outro Jesus, você tem que querer a mesma coisa que eu vivi. Então, é um processo de transformar a vontade humana em vontade divina. Então, é isso que Jesus faz. E aí, além dela participar, né, de realmente no corpo dela, ela sofrer, ela também tem que ver, né, o Jesus sofrer. E ela sofre muito ao ver Jesus na paixão, né? Tanto que ela vai narrar depois as 24 horas da paixão por causa dessas visões. Ela vai começar a participar junto com a Nossa Senhora, no meio dos judeus, da paixão de Jesus, de ver ele mesmo passando pelos sofrimentos. E ela fala: como é mais difícil sofrer a gente do que ver o amado sofrer. Então ela vai ser uma dor muito grande que Jesus também vai comunicar a ela de vê-lo na cruz, de vê-lo ser crucificado, de vê-lo, né, na flagelação, de vê-lo em todas as cenas das 24 horas da paixão que ela narra, né? E ela orando cada dor de Jesus, isso é muito importante. E é Jesus querendo comunicar a ela essa vontade de Deus, essa necessidade do amor através do sofrimento, do amor ao irmão, né, a salvar os irmãos através de você se doar, de você se sacrificar para o outro. E isso é uma realidade da divina vontade. Os atos na divina vontade são para que a gente possa realmente ser reparadores. E essa reparação que nós fazemos é acima das outras pessoas. A gente não vai falar assim, ah, mas aquela outra pessoa não gosta de sofrer e eu vou sofrer. Nós somos especiais, chamados a serem reparadores, a sermos filhos da divina vontade. Então a gente não fica olhando para o que os outros fazem, a gente só faz o que a vontade de Deus pede, né? E ele pede para a gente atitudes de sacrifício e dores, de sofrimentos diários, e nós damos a nossa vontade humana, que é um sacrifício muito grande, e vivemos na vontade divina, né? Que são os acontecimentos que vão nos conduzindo a isso, né? Dar a nossa vontade todos os dias para Jesus. E aí o outro, aqui vai falar do juízo da cruz, no outro trecho. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus as crucificações, né, nela, recordo que me disse, amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados, né, os condenados dos salvos. Isso é muito sério, gente do céu. Isso é muito importante. Então a gente já fica com o coração na mão quando a gente vê pessoas indo para o grupo de oração e implorar, pelo amor de Deus, Senhor, me cura da minha doença, porque eu não estou aguentando mais, me cura da minha angústia, eu não quero mais sofrer. Eu vivo isso todos os dias. Minha mãe, ela tá com depressão e todos os dias ela odeia a depressão dela. E é uma cruz, né? Ela odeia a depressão. E aí eu vejo todos os dias essa situação. E eu peço para ela ter paciência, ela se resignar, entender o sofrimento que ela tá vivendo, entender o que significa isso. Eu tento ajudá-la, né? Não é fácil assistir uma pessoa todos os dias renegar a própria cruz, né? Xingar a cruz, né? Dizer que é horrível. Eu sei que é ruim, eu falo para ela, é ruim, não tem como falar que a cruz é boa, mas não pode amaldiçoar a própria cruz, não pode blasfemar, não pode se ofender por estar sofrendo, né? Ofender a Deus, né? E falar que, ah, porque eu, os outros estão tão felizes, eu tenho inveja das outras pessoas, eu estou triste, ela fala muita besteira. E eu ofereço toda a dor do meu coração ver minha mãe nesse sofrimento, né? Eu ofereço para Deus. E aí eu vou ficar falando para ela, você vai pro inferno por causa disso. Eu não ponho medo nela, né? Eu peço para ela, mãe, a senhora tem que entender essa doença, tem que entender que tem um motivo em Deus para essa doença existir. E eu sei qual é o motivo, né? Então é fácil. Todo o sacrifício que Deus nos envia tem um motivo muito importante para a nossa própria salvação, né? Para a nossa própria salvação. Minha mãe, ela ficou viúva e começou a namorar uns homens, sabe? Levando para casa dela já tendo sexo com esses homens.
E ela tem bipolar, e nessa bipolaridade ela fica muito eufórica, achando que pode fazer qualquer coisa, que dá conta de qualquer coisa. E ela fez isso, sabe, de levar uns 2 homens para casa dela. E eu briguei com ela muito, falei que isso levaria ela para o inferno. Falei mesmo, que o pecado, né, de levar homens para a cama dela sem casar, né, que ela mesmo sendo viúva, isso não dava para ela, por ser viúva, não dava o direito dela voltar a ser uma solteira que, né, que vai pecar contra a castidade e vai viver na fornicação. Que ela volta a ser como uma solteira que tem que viver na castidade. Ela, né, tive que explicar essas coisas para minha mãe. Ela não pensava mais assim, né? E ela foi uma mulher que casou virgem. Então, pra vocês verem a cabeça da minha mãe como mudou, né? O mundo muda as pessoas, o mundo contamina a mente das pessoas, né? E aí, com a depressão, a minha mãe não teve mais coragem para fazer essas coisas, sabe? De pecar. Ela confessou os pecados dela, pediu perdão, se arrependeu por ter feito isso e não mais teve coragem de ficar procurando namorado para lá e para cá. E aí eu sinto que essa depressão veio para poder purificar ela, né, dos pecados e dos pensamentos errados que ela estava, né, e de preparar ela para o céu, né? Então é muito boa a cruz, mas as pessoas sofrem muito com a cruz. Enquanto tá na cruz, não é fácil. Não é fácil estar sofrendo a angústia, a dor que a depressão traz para a alma, né? Muito difícil. Eu não quero minha mãe com depressão para sempre. Então eu rezo, peço para Deus ajuda ela, dá força, faz estabilizar um pouco, né? Diminuir um pouco essa angústia, fazer ela conseguir ver um horizonte por um tempo, né? Não sei, eu peço para Deus ter misericórdia que eu posso fazer, né? Mas não é fácil, né? Então, a cruz é muito importante, né? Tanto que no dia do juízo os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver quem se salvará e quem se perderá. Se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça. Então, apresentou-se a cruz para você, uma depressão horrível. E aí? Você vai abraçar essa cruz? Você vai aceitar essa dor, essa depressão? Com paciência vai beijar essa. É difícil, não é fácil. Você vai agradecer a mão que a envia? É sinal de que você é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se a cruz, você se irrita, né? Não gosta, não quer saber da depressão, despreza a depressão e até ofende a Deus, manda para lá esse negócio. Não é justo eu sofrer isso. Eu não quero passar por isso. O Senhor não é Deus bom para mim. Você não me ama porque mandou uma depressão horrorosa para mim. Nossa. Pode-se dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Misericórdia. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador. E você fala assim, mas por que, meu pai? Pra que precisa da cruz ser tão, né, uma coisa tão ruim? Horrível ser o canal de via de salvação para nós. Porque nós somos seres pecadores, nós somos desobedientes à ordem divina. Desde Adão, nós deixamos Deus falando sozinho. Nós temos que viver, sim, a reparação dos nossos pecados e a justificação dos nossos erros e dos erros dos nossos irmãos e de todas as gerações humanas. Desde Adão até hoje, nós temos que assumir a conta que nós temos, a dívida. Nós somos uma pessoa que, para poder a gente entrar no céu, temos uma dívida para pagar, tá certíssimo. Qual o problema da cruz? Manda a cruz, Jesus. Eu tenho direito pela cruz, um direito. É o meu direito receber a cruz para que eu possa pagar a minha dívida, pelo menos um pouquinho, e a dívida do meu irmão, se eu puder pagar também. Glória a Deus nas alturas, graças a Deus que o Senhor ainda me deixa passar em nome do outro. Eu ainda consigo sofrer para o meu irmão ser salvo. Glória a Deus nas alturas. Gente, Jesus é tão bom que a cruz não é só individual. A cruz, ela pode ser partilhada para você salvar a sua família inteira. É uma bênção que Deus faz por nós. E ainda mais na divina vontade.
Na divina vontade, os sofrimentos que nós sofremos são infinitos, são atos na divina vontade. Aceitar a cruz na divina vontade salva o mundo inteiro, passado, presente e futuro. Você participa da salvação e da santificação das almas todas, do passado, presente e futuro. Todas elas, todas vão receber graças e luzes vindo da nossa vida de reparação, de entrega, de sofrimento, de oferecimento. Uau! Eu quero ser Jesus, eu quero ser um outro Cristo, eu amo essa realidade. A terra vai ser muito mais valiosa para mim, a minha vida vai ser valiosa, frutífera, graças a viver na cruz. E ainda mais a cruz na divina vontade. Oh, glória a Deus! A minha vida não vai ser uma vida jogada ao léu. Eu não vou ser qualquer pessoa que desperdiçou a minha vida. Eu vou ser uma pessoa que foi um Cristo, que pegou e veio, desceu na terra para ter uma vida de Salvador. A minha vida vai ser igual a de Jesus, pelo menos um pouco. Vai ser uma vida frutífera, que vai gerar vida eterna. Uau! É isso que eu penso e é isso que eu ofereço para você. E é isso que eu te falo, seja. Seja isso, seja essa pessoa. Ame sofrer. Ofereça seus sofrimentos. Né? Viva plenamente isso em Deus, por Deus, para Deus. Ofereça. Ah, mas Aline, você falou que a gente tem que participar da live e eu não tenho condições. Na hora que eu tô querendo fazer a live, esconde no banheiro. Fecha as portas do banheiro. E faça lá, participa lá. Mas se tem alguém batendo na porta, deixa, a gente vai ouvir as batidas da porta da pessoa. Deixa ouvir. Na hora que a pessoa se acalmar, você fala, né? Você aproveita. Ah, Aline, posso falar agora? A pessoa acalmou aqui, ponto, fala. Meu, vai ter que ser assim. Que seja com sofrimento, que seja com sacrifício, que seja com humilhações, mas faça a vontade de Deus, não fique arrumando desculpa nenhuma, mesmo que seja real desculpa. Ah, mas eu não consigo, de jeito nenhum, na minha casa não tem nem banheiro, não tem nem como fechar banheiro, então coloca, pede para alguém colocar uma tranca no banheiro, pelo amor de Deus. Ah, mas é perigoso, depois a minha filha se prende lá e eu não posso tirá-la, então eu não posso fazer isso. Ah, não sei o que lá. Então, aí tudo bem, então sofra o sacrifício de não poder fazer a vontade de Deus, porque você tem um problema. Fazer o quê? Sofra então. Ah, eu queria tanto falar, eu não posso falar porque minha filha não deixa eu falar. Então, tá bom, aceita esse sofrimento e oferece. É a vontade de Deus, então seja feita a vontade de Deus. Então, sentia me devorar pela fome de sofrer, ela sentia se devorar, e nós também, a gente não sente igual a Luísa não, mas tá bom. Né? A gente fala para Deus, quando vir, seja bem-vindo, mas a gente não fica pedindo sofrimento, ela tá pedindo, né? A gente não pede, porque a gente não é alma vítima, nós somos pessoas que temos que cuidar de família, cuidar de filho, então a gente não precisa pedir sofrimento. Quando vem, deixa vir, né? Seja bem-vindo, mas a gente não fica pedindo, não, tá? A cruz não tem como fugir dela. A vida da gente é cruz todos os dias, não tem como fugir. Então, ela já vem naturalmente, né, no dia a dia. Qualquer humilhação que você passa é cruz, qualquer dificuldade para conseguir as coisas que você vai fazer para Jesus é cruz, né? Você quer fazer e não consegue fazer é cruz, então muita coisa é cruz, né? Você quer ler o livro do céu com calma, entender e você não consegue é cruz, então muita coisa é cruz, né? A dificuldade de entender, a dificuldade de se concentrar é cruz, tudo cruz, seja tudo, né? E vai oferecendo tudo que é cruz, mas não deixa de viver. Ah, mas porque tem cruz, então. Não, a cruz é para viver, a cruz é para suportar. E tá lendo com dificuldade o livro do céu, continua lendo com dificuldade o livro do céu, né? Não é para parar porque tá. Senão você tá fugindo do sofrimento, né? Aí ele fala: desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao seu corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. Então ele quer que a Luísa fique com a marca das chagas nas mãos e nos pés dela, né? Quero ensinar-te a oração para obter essa graça. Então, ele quer que ela tenha as marcas externas, né? E aí eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas elevadíssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. É uma oração até. E ela sentiu aversão a isso, né? Ela não queria que aparecesse os sinais externamente. Mas aí ela falou para Jesus: eu não quero que apareça externamente, mas aceito, seja feita a tua vontade, mesmo com a dificuldade que eu tenho de entender.
né? Isso vai ser um sinal para o confessor acreditar que tu operas em mim, beleza? Mas eu quero que essas dores sejam permanentes, isso que eu quero, né? Que nunca pare, que nunca diminua, isso que importa. Eu quero o sofrimento, não só os sinais, né? Eu quero o sofrimento. Daí ela tá falando com ele sobre isso. Mas aí ela depois vai reclamar que não sofre mais, que ela só dorme, que a vida dela ficou fácil. Mais pra frente ela não vai mais ter esse sofrimento. O sofrimento vai ser a privação. E ela vai chorar muito, muito, muito mesmo, porque é a verdadeira cruz que Jesus vai dar para ela, que é aquela que é mais difícil de carregar. Cruz é aquilo que é difícil. Cruz não é isso que ela tá vivendo, porque tá muito fácil para ela. Ela fala que ama sofrer, tá muito bom, tá gostoso. Isso não é cruz. Então, ele está explicando que a cruz é importante, mas para ela não é a cruz. A cruz verdadeira que virá depois é a privação e essa vai ser insuportável, insuportável. Ela vai sempre reclamar da cruz, vai sempre reclamar muito, mas ao mesmo tempo vai se resignar porque Jesus vai explicar para ela a importância de aceitar. E aí vai ser a verdadeira cruz da Luísa mais para frente, né? Pouco a pouco vocês vão percebendo. Mas essa de crucificação, essas coisas não é nada para ela. Esse aí é para poder ensinar para a alma a importância da cruz, mas depois vai vir a verdadeira cruz da vontade divina, que é a privação. E aí vai ser doído. E aí ela vai ter que pagar o preço mesmo do que é a verdadeira cruz dela, né? Expressa, né? Aquela que é expressa para ela, né? Esses sofrimentos que ela tem aí ainda não é nada. É Jesus explicando para a gente, através dela, a importância do sofrimento. E para ela também entender o quanto isso é importante. Mas aí, depois, ele vai realmente trazer a verdadeira cruz que vem das mãos dele e que ela vai, né, sentir uma aversão absurda por essa cruz. Vai ser dores do inferno, ela vai dizer, né? E a gente tem que ter paciência com a Luísa, porque ela vai falar muitas besteiras em torno disso. Mas vamos ter paciência, não é fácil. Vai ser igual a minha mãe, né? Eu vejo minha mãe falando as besteiras da cruz dela. É a mesma coisa de ver a Luísa reclamando da privação dela, né? Que ela sente de Jesus. E assim, e a Luísa foi salva, apesar de, né? E a minha mãe também vai ser, porque eu falo para ela que o sofrimento é importante, que ela tem que oferecer tudo para Jesus, tem um motivo, né, para isso, e aos poucos a gente vai conduzindo as almas que são amigas, né, que são próximas de nós, a viver essa graça, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Até mais. Deus abençoe a todos.